Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. O Senhor Jesus ensina que Deus determinou que a oração fosse o meio pelo qual bênçãos fossem recebidas. Aqueles que nos acompanham pela transmissão também, vamos nos assentar. Vamos fazer uma oração para começar? Senhor, nós pedimos que nos ajudes a compreender a importância desse assunto que é a oração. E que o Senhor nos ajude na dificuldade que a gente tem de ser disciplinado, constante, frequente, abundante na vida de oração. Ajuda-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos fazendo uma sequência de estudos sobre oração e hoje eu vou falar sobre o dever de orar. Vou dividir em 3 partes. Primeiro, eu vou falar sobre o dever de orar. Em seguida, eu vou sugerir a vocês um método para vocês adotarem, para quem tem dificuldade em todo dia tirar um tempinho para orar. Vou dar uma sugestão de método e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas, tá certo? Então, é isso que nós vamos seguir. Espero que em menos de 35 minutos a gente consiga terminar para a gente almoçar, né? Afinal, ninguém é de ferro. Bom, eu vou dar algumas razões pelas quais nós devemos considerar a oração como um dever. Orar é um privilégio, é uma coisa natural no crente, é como respirar. Então, é intuitivo. Nós não precisamos de muito estímulo para saber que a oração é alguma coisa necessária, mas é preciso que a gente aprenda a orar para que a oração ela seja mais efetiva, seja mais eficaz. E uma das coisas que nós precisamos fazer é, a Bíblia nos ensina isso, orar com frequência. Orar todo dia e o dia todo. Então, como fazer isso? Primeira coisa, você tem que se conscientizar de que é um dever. É um dever seu orar. Mais do que um privilégio, é um dever também. Por quê? Vou dar algumas razões. Primeiro, que é uma ordem bíblica. Embora seja natural para a gente orar, nós precisamos de uma ordem para nos lembrar da importância da oração. Efésios 6, 18 diz: orem em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orem em todo tempo, com toda oração, quer dizer, com todo tipo de oração e súplica no poder do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo instrui: orai sem cessar. Isso aqui não significa que nós vamos tirar 24 horas por dia de joelhos orando, todo dia. Orai sem cessar não significa isso. Significa que o seu coração está sempre preparado para se dirigir a Deus em qualquer momento da vida. Eu oro quando estou dirigindo, oro quando estou no meu escritório, oro quando estou tendo uma refeição. Todas as oportunidades que eu tenho são oportunidades para orar. E você deve fazer isso durante o dia todo. Mas é importante que você tenha um momento específico para orar, em que você separa tempo para buscar a Deus de maneira preparada. Então, orar é uma ordem, Aqui nós não temos opção, mas a não ser obedecer, não é? A palavra de Deus. Segundo, outra razão para considerarmos que orar é um dever é porque é pela oração que eu tenho comunhão íntima com Deus e expresso minha dependência dele. Nós estamos ligados a esse Deus criador dos céus e da terra. É um privilégio extraordinário nós podermos falar com aquele que nos criou, com o Senhor de tudo e de todos. A oração me torna íntimo de Deus. Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam.
Deus está perto de todos aqueles que invocam o nome dele em oração. Se você quer sentir a presença de Deus, a proximidade de Deus, você precisa orar, porque é essa maneira pela qual Deus se aproxima de você e você de Deus. É a maneira pela qual você entra na presença de Deus. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Nós reclamamos que não sentimos a presença de Deus, mas quando a gente olha a causa é que a gente não ora, ou ora muito pouco, ou as orações não têm muito sentido. Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Aqui Paulo ensina que a oração é a maneira pela qual nós mostramos a total dependência de Deus. Não vivam ansiosos de nada, coisa grande ou coisa pequena, mas todas essas coisas você pode trazer diante de Deus em oração. Pela oração você expressa essa dependência que você tem de Deus, porque você reconhece que você não pode resolver o problema e você leva o problema para aquele que pode todas as coisas. A oração, então, ela me aproxima de Deus e ela é uma expressão de que eu dependo de Deus, de que eu preciso de Deus como criatura que eu sou. Olha o que é que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo destaca que a oração faz parte da comunhão com Deus e que aqueles que estão ligados a Cristo podem confiar que Ele vai atender às nossas necessidades. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem que vai ser feito. Aí a gente pergunta, então a gente pode pedir qualquer coisa? Ele diz, claro. Agora perceba aqui o catch, não é? Se a palavra de Deus estiver em mim e eu estiver de acordo com a palavra de Deus, eu nunca vou pedir nada a Deus que não seja justo, lícito e factível. Então, é como disse Agostinho, pede o que quiseres e dá-me a força para fazer o que tu pedes. Você pode chegar para Deus e dizer, Deus, peça o que o Senhor quiser de mim, desde que o Senhor me dê as forças para que eu possa cumprir. Então, se você permanecer em Cristo e Cristo permanecer em você, pode pedir o que você quiser e Ele vai atender. Porque aquele que está em comunhão com Cristo só vai pedir o que é reto, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é legítimo e aquilo que Cristo já deseja dar ao nosso coração. Então, orar é um dever porque é uma ordem. Segundo, porque é pela oração que eu tenho comunhão com Deus e acesso a Ele. Terceiro, pelo exemplo de modelos bíblicos que nós temos. É um dever exemplificado na vida, por exemplo, de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10. Quando soube que o escrito estava assinado, Daniel entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Vocês conhecem a história? Os inimigos de Daniel iludiram o rei para que o rei passasse um decreto proibindo a oração a qualquer ser que não fosse o rei. O rei da Babilônia era considerado divino, então um deus. Só se podia orar para o rei da Babilônia. Quando Daniel ouviu isso aí, ele rasgou, o decreto, por assim dizer, continuou a orar do mesmo jeito, 3 vezes por dia, de joelhos, ele clamava a Deus e por isso ele foi parar lá na cova dos leões mais adiante. Foi parar na cova dos leões. Mas é um exemplo de alguém que nos inspira e que é colocado na Bíblia como homem de Deus. Se Daniel precisava orar 3 vezes ao dia, imagine você, Imagine eu, o quanto a gente não precisa orar durante o dia na presença do nosso Deus. O próprio Jesus, Marcos capítulo 1, verso 35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus era um homem de oração. Você me pergunta, mas como é que funciona isso? Ele não era Deus, Sim, mas nós não podemos misturar as 3 pessoas da Trindade.
Existe um só Deus, no qual subsistem três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Eles são distintos, nós não podemos esquecer essa distinção. Então, na administração da Trindade, na administração que a Trindade faz do plano da redenção, nós oramos ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Cristo, quando estava aqui, na condição de Filho, homem se tornou. Ele, como homem, ele dependia do Pai, ele precisava do Pai, por isso ele orava ao Pai, ele suplicava ao Pai, ele tirava tempo em oração diante do Pai. Ora, se Cristo precisou fazer isso, imagine você, imagine eu, que precisamos diariamente de sustento e de suporte da parte de Deus. Então, nós poderíamos citar vários outros exemplos bíblicos de pessoas de Deus que nos dão exemplo de oração. Em quarto lugar, orar é um dever, porque é pela oração que a gente intercede pelos outros. A gente às vezes percebe a necessidade de outras pessoas e que estão além da nossa capacidade de atender, ou de suprir, ou de resolver. Mas nós podemos trazer aquelas pessoas em oração diante de Deus, interceder pelo marido, pela esposa, pelos filhos, por amigos, por gente no trabalho, pelas autoridades constituídas. Então, é pela oração que a gente cumpre esse papel de amar o próximo e querer o bem e o avanço do reino de Deus aqui nesse mundo. Nós lemos como Moisés intercedeu pela nação de Israel, em Êxodo 32:32, Deus perdoa o pecado desse povo, e se não, risca meu nome do teu livro, o livro que tens escrito. Moisés chegou ao ponto de dizer: Deus, pode riscar meu nome aí, se o Senhor não quiser perdoar esse povo, então o Senhor risca o meu nome, mas não risca o nome desse povo. A intercessão apaixonada, sacrificial que Moisés fez em favor do seu povo. Lá na 1 de Timóteo, capítulo 2, Paulo diz: eu admoesto que se façam orações e intercessões por todos os homens. Orar é um dever, porque é pela oração que eu promovo o bem das pessoas, que eu entrego diante de Deus as dificuldades e os problemas que elas têm. Em quinto lugar, eu preciso de oração, porque eu preciso de sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aqui Tiago está refletindo o episódio em que Salomão teve uma visita da parte de Deus, e Deus disse a Salomão: pode pedir o que você quiser. E Salomão disse: eu quero sabedoria para governar esse povo que o Senhor me deu. O mesmo Deus de Salomão que deu a ele sabedoria é o mesmo Deus a quem você invoca, que vai lhe dar sabedoria. E por que sabedoria é importante? Gente, imagina, veja só, você descobre que seu filho está nas drogas, né? O que é que você vai fazer? O que é que você vai pedir a Deus? Você vai precisar de sabedoria. Descobriu que sua filha está grávida do namorado. Para o mundo isso é fácil, manda abortar, ou qualquer coisa desse tipo. Mas para nós não. Descobre que sua empresa está à beira da falência. Para o mundo é fácil resolver. Ilude o IRS, tenho até dificuldade em pronunciar o nome. Você ilude imposto de renda, mente, faz relatório falso, mas o crente não faz isso, ele é honesto. Mas como é que ele resolve o problema? Ele precisa de sabedoria. Sabedoria aqui não é cultura. Eu, durante muitos anos, eu fui chanceler da Universidade Mackenzie, lá em São Paulo, uma das maiores universidades particulares do Brasil. E conheci professor com título de Harvard, Oxford, Yale, Princeton, na PUC lá de Campinas, na PUC do Rio, gente top em todas as áreas, mas que a vida era devastada. O homem não tinha, ou ela, a mulher, não tinha sabedoria prática. Não, já ia no terceiro ou quarto casamento, os filhos todos inimigos, não se falavam, pessoa de difícil tratamento,
Então, não é cultura que eu estou falando sabedoria prática, para você resolver os problemas do dia a dia. Como é que você tem sabedoria? A resposta está na Bíblia. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se você não tem nada para pedir a Deus, pelo menos sabedoria, para você saber que você tem que pedir muita coisa a Deus. Então, ora, pede a Deus que Deus dê sabedoria. A pessoa que ora, ela é mais sábia do que alguém que é muito vivido e que não tem oração. O jovem piedoso que ora, ele tem mais sabedoria do que um velho que passou a vida toda e não sabe orar e que não usa a oração com muita frequência. Caminhando já para o fim, porque eu creio que é evidente, né, as coisas que eu estou dizendo aqui. A oração, ela é o canal de graça e de bênção. Jesus disse em Mateus 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. O Senhor Jesus ensina que Deus determinou que a oração fosse o meio pelo qual bênçãos fossem recebidas. Deus pode nos abençoar sem oração? Pode. Vou contar um caso. Eu, quando ia casar com Dona Minca, né, para a alegria do meu coração, descobri que eu não podia ter filhos. Eu era completamente estéril, totalmente, zero possibilidade. Eu disse para ela, antes de casar, disse, olha, nós vamos casar. Eu sei que você quer muito ter filhos, mas eu não vou poder te dar filhos. Ela disse, não, eu quero casar com você por você, não é pelos filhos que você vai me dar, não é? Resposta sábia, não é? Muito sábia, não é? É que o dia dos namorados está chegando, pastor, eu preciso resgatar o tempo perdido, né? Bom. E aí nós casamos, por um tempo a gente até orou para que pudesse ter filhos, depois a gente já parou de orar por isso, e a gente já estava pensando na oração. 3 anos, não é isso, Minca? 3 anos, 4 anos, não me lembro agora, mas a gente passou 3 ou 4 anos sem não acontecer absolutamente nada. A gente foi na África do Sul, foi o tempo do meu mestrado, e lá havia um local onde um grande avivamento espiritual tinha começado na década de 60, entre a tribo dos Zulus. E lá a gente tinha ouvido falar que milagres estavam acontecendo, mas do tipo assim, eles não tinham reunião de cura. Durante a pregação, de repente, um cego dizia, eu estou vendo. Um aleijado se levantava e começava a andar. Ninguém era chamado a vir para frente, não tinha unção, não tinha oração poderosa, nada. Eles não faziam isso. Durante o culto, pessoas ficavam curadas. Eu não pedi oração, eu não pedi a Deus cura. Nós já estávamos preparados para adotar um filho. E quando a gente volta, algum tempo depois, a Minca disse, estou grávida. Né? Gente, aí veio Hendrika, Samuel, Davi, Ana, nós compramos uma televisão. Né? Eu nunca orei, mas eu saí de lá curado. Quando a gente voltou, a mim que engravidou, nós voltamos para o Brasil e eu fui ao médico, fiz todos os exames, estava normalíssimo. Tenho certeza de que eu fui curado ali, mas eu não pedi. Por que é que eu estou dizendo isso? Deus pode dar tudo o que a gente precisa sem a gente abrir a boca. O próprio Jesus disse, Deus sabe do que você precisa antes de você orar. Mas Deus determinou que, na grande maioria dos casos, Ele nos abençoa através da oração, para que a gente dê a Ele toda a glória, para que a gente mostre a nossa dependência e para que a gente aprenda quem Ele é e quem nós somos. Então, Deus determinou a oração como meio para abençoar a sua vida. Então,
está valendo o princípio. Ore que Deus vai te atender. Se você não ora, não conte com a bênção de Deus ou o favor de Deus, a não ser em casos excepcionalíssimos como esse aqui que eu mencionei para vocês. Essas são algumas razões pelas quais nós consideramos a oração como um dever. Agora, segunda parte, deixa eu dar para vocês sugestão de um método simples que você pode usar todo dia. A Bíblia não estabelece um método sagrado. É alguma coisa que fica a critério de cada pessoa. O princípio é orar sem cessar. Orar em nome de Jesus, orar com fé, orar pelos outros. Então, esses são os princípios. Mas como é que a gente faz isso no dia a dia? As pessoas têm dificuldade. Então, minha sugestão, eu vou dar para quem tem dificuldade mesmo, né, cuja vida é totalmente irregular em termos de oração, você precisa 15 minutos. Vamos começar com 15 minutos. Com o passar do tempo, você vai aumentando isso aí, à medida que você vê como isso aqui vai ser bom. Mas começando com 15 minutos. Nos primeiros 5 minutos, leia a Bíblia. Minha sugestão é que você comece a ler um livro em sequência. Começa, por exemplo, com o Evangelho de João. Depois leia o Evangelho de Marcos. Depois leia o livro dos Salmos. Vá alternando, mas leia todo dia, pelo menos, leia durante 5 minutos. Dependendo do tamanho do capítulo, você pode ler 2, 3 capítulos em 5 minutos de leitura bíblica. Então, primeiro, leia. Quando você lê, você vá procure entender o que é que você está lendo, procurando o sentido mais natural e simples do texto. Não venha com alegoria, sentidos ocultos. Não, procure entender no sentido mais óbvio. Pelo seguinte ponto, quem escreveu a Bíblia queria ser entendido. Nenhum autor bíblico é cabalista ou esotérico, com verdades ocultas atrás das palavras, não. Quem escreveu, Paulo, quando escreveu suas cartas, ele escreveu para que as pessoas lessem e entendessem o que é que ele estava querendo dizer. Então, primeira coisa, 5 minutos de leitura da Bíblia, corrido, procurando o sentido natural, óbvio, simples, de preferência literal, a não ser quando exigido ao contrário, pelo próprio texto. Faça isso, marque na sua Bíblia, eu sei que você gosta de usar no celular, destaca no seu celular aquelas passagens, aqueles momentos em que a Bíblia, sabe como é aqueles versículos que saltam, né? E pega a gente assim pela gola, né? Tem versículos que fazem isso, né? Então, 5 minutos. Depois 5 minutos de meditação. Então, 5 minutos você está lendo, 5 minutos de meditação. Nesses 5 minutos, você vai fazer 4 perguntas com relação ao que você leu. O que é que eu preciso confessar a Deus? O que é que esse texto me mostrou que eu estou fazendo errado? Então, né, você anota. Não, eu estou fazendo isso errado. O que é que eu tenho que agradecer a Deus? Primeiro, o que é que eu tenho que confessar? Segundo, o que é que eu tenho que agradecer? O que é que esse texto me trouxe à mente? O que é que ele está me mostrando que Deus fez por mim que eu preciso agradecer? Terceiro, por quem eu devo interceder? Ao ler a Bíblia, eu vi no texto lido a figura de um amigo meu, do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Por quem eu devo interceder? E a 4ª pergunta, qual é a necessidade pela qual eu vou pedir ou vou orar a Deus? O que é que eu estou vendo que eu preciso pedir a Deus? Então, medite nessas coisas. 4 perguntas. Vou repetir. O que confessar, o que agradecer, por quem interceder e aquilo que eu posso pedir meu, pessoal. Então, durante 5 minutos, pense nessas coisas. Os últimos 5, você vai orar. E segue essa sequência aqui, ó. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, agradecer pelas bênçãos. Terceiro, confessar. Isso tudo está baseado no momento anterior, não é? Confessar os pecados que você percebeu e pedir, suplicar pela sua vida e pela vida dos outros. 15 minutos. Faça isso todo dia. 15 minutos todo mundo tem, né? 15 minutos todo mundo tem. Então, acorda, toma um café ou não toma café, já entra a primeira coisa do dia. Se não tem tempo durante o dia, à noite, antes de dormir, isso também é importante.
Deixa eu dar um exemplo. Você está lendo 1 Coríntios 13, que é aquele famoso capítulo do amor, não é isso? Paulo diz: ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Depois ele dá uma descrição do que é o amor é paciente, é benigno, o amor não busca os seus interesses, e depois ele fala que o amor vai permanecer para sempre. Quando eu era menino, falava coisas de menino, quando cheguei a ser adulto, então fala as coisas de homem, e ele termina dizendo: agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. Pronto, você leu isso aí. Quando leu, você marcou alguma coisa e tudo mais. Agora você vai meditar. O que é que eu tenho que confessar? O que é que você vai ter que confessar se você ler 1 Coríntios 13? Meu Deus, eu odeio aquele meu colega de trabalho. Então, o que é que eu tenho que confessar? Tenho que confessar a Deus que eu tenho ódio no meu coração contra uma pessoa. O que é que eu tenho que agradecer? O amor de Deus por mim, agradecer o amor da minha esposa, como ela cuida de mim, agradecer que Deus me ajudou a amar uma pessoa e fazer o bem para essa pessoa. Terceira pergunta: por quem eu vou interceder? Rapaz, eu vou interceder por aquele meu amigo que pensa que aquele casal de amigos meus que pensa que amar é paixão. Eles ficam dizendo que se amam, mas na verdade é só atração física. Eles vivem aos tapas, mas não tem respeito, não tem nada, mas diz que se amam. Mas aí eles estão confundindo amor com paixão romântica. Eu vou orar para que Deus fale ao coração deles. Qual é a necessidade que eu posso pedir? Deus, eu vou pedir amor pela minha sogra. Eu vou pedir que o Senhor me dê muito amor no coração pela minha sogra, porque realmente eu preciso. A minha é uma beleza, a minha é uma beleza. Aqui é só um exemplo. Certo? Então, e agora você vai orar. Você vai adorar a Deus e vai dizer: Senhor, eu te adoro porque Tu és santo, Tu és amor, Tu és misericordioso. Eu agradeço que o Senhor derramou o Seu amor no meu coração, que o Senhor tem me dado capacidade para amar as pessoas. Confesso que tenho pecado contra o Senhor, porque eu tenho mágoa desse, eu quero a morte daquele outro, quero que esse outro acabe o negócio dele. Peço perdão porque lá no trânsito eu xinguei o cara que passou na minha frente, dei um buzinaço nele, ainda chamei ele um monte de palavrão. E eu peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude. 15 minutos. Todo dia, você vai ver como isso vai mudar seu dia se você fizer isso aqui, tá bom? 5 minutos de leitura, 5 de meditação e 5 minutos de oração. Amém? Perguntas. Cadê o microfone? Quem tem o microfone para perguntas? Por favor, o Irá ou quem? Pode levantar a mão e o microfone vai até você. Tá certo. Temos uma pergunta ali. Pastor, a minha pergunta é a seguinte: parece que o momento de oração é o momento que você é mais tentado, né? Eu às vezes sinto isso. Eu Sim. começo não, vou ler a palavra, tudo, e tudo foi o que o pastor pregou, né? Satanás está ali. É quando ele mais tenta, é quando a gente está fazendo isso. Qual que é a sua orientação? Eu tive recentemente passando pelo Covid, né? Uhum. E confesso que foi a pior situação que eu passei até agora. E numa dessas noites, eu queria orar e não conseguia. Eu queria falar com Deus, queria até pedir cura, né? Mas não conseguia. E ali o Senhor disse que é para a gente ler a palavra. Eu abri a palavra, pastor, várias vezes. Eu abri a palavra, mas eu não conseguia. Tinha algo que estava me impedindo. Qual que é a sua orientação para esse momento que a gente está realmente, parece que lutando contra o inimigo para ter, porque
quando se fala, parece que é simples, né? Mas a hora que a gente vai tirar esses 15 minutos... esses 15 minutos vão ser os 15 minutos mais difíceis do seu dia, pode ter certeza. Mas vai valer a pena. Sugestão: quando você não consegue ler, cante. Se não consegue ler, põe Bíblia falada. Tem aplicativos que tem a Bíblia lida. Tem até uma de Cid Moreira, né, com aquele vozão dele. A gente podia pedir para o Alex gravar para nós aqui, né, com aquela voz do Alex aqui. Escuta a Bíblia. Se não consegue nem cantar, nem ouvir, chore. Simplesmente se ajoelhe e chore diante de Deus. Deixa as lágrimas sair, todo o sentimento sair. Tem muitas outras possibilidades. Vai escutar ouça um sermão, uma pregação bíblica. Então, existem opções para isso aqui. Isso aqui é o ideal. Eu sei que nem todo mundo gosta de ler, né, mas o ideal é isso. Se você não pode ler, ouça. Ou então assista a um vídeo ou alguma coisa. E se não der naquele momento, para aquele momento, vai cuidar de alguns afazeres e depois você vem. Acontece comigo com frequência. Na minha lista de coisas para fazer, a devocional é o primeiro item do dia. Aí eu vou para o meu escritório, a mente está completamente louca, indo para tudo quanto é direção. Eu não consigo me concentrar. Aí o que é que eu faço? Eu vejo qual é o próximo item da lista. Eu tenho que colocar um tweet. Tenho que escrever lá no meu canal, tenho que botar um tweet. Aí eu vou fazer aquilo ali. Próximo item, dar um relatório para o pastor Samuel do que é que eu fiz ontem, né? Senão eu sou demitido. Então, vou fazer. Depois de fazer 2 ou 3 coisas dessa, a mente já focou. Aí eu volto e tento ler a Bíblia e orar e funciona. Às vezes a mente está dispersa, você foca numa coisa e aí quando ela está focada, você vai para a devocional. Isso aí pode... Comigo funciona. Mas então, chore, cante, né? Fique diante de Deus, ouça, tem alternativas, tá? Mas o ideal é que a gente pudesse, mas nem sempre dá. Mais alguma pergunta? Eita, é a minca. Ai. Diga, amor da minha vida, pega leve. Não, é simplesmente ser sua ajudadora idônea. Eu acredito que, além disso, o que ela estava passando é um momento em que realmente não dá, a sensação de impotência é muito grande. E Romanos 8, para mim, nessas horas, é muito especial. Porque lá tem escrito que o Espírito Santo intercede por nós e o Filho intercede por nós. Então eu posso chorar, como você disse, e lembrando que tem o Espírito e tem o Filho, que estão lá em oração, enquanto a gente não consegue orar. Rapaz... Ela aprendeu bem, viu? É isso mesmo. A intercessão do Espírito. Lembrando lá, Romanos 8, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado, Minka. Extraordinário. Mais alguma? Então vamos orar, vamos terminar e já agradecer, pastor. Nós vamos orar e aí vamos liberar vocês para comprar o almoço, é $10, não é isso? Para ajudar na construção. Vamos ficar em pé, que aí vocês já estão sentados há muito tempo. Pai querido, ensina-nos a orar. Essa foi a petição que os discípulos do teu filho fizeram. Ensina-nos a orar.
O Senhor nos deu a oração do Pai Nosso como modelo. Teu Espírito intercede por nós. Teu Filho intercede por nós. Ajuda-nos a orar muito, com frequência, com disciplina. E naqueles momentos em que nós não conseguimos fazer isso, ouve o Teu Espírito e o Teu Filho que intercedem por nós. Socorre-nos, ó Deus, nas nossas necessidades. Obrigado agora pelo alimento que vamos tomar. Em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.